Olá, bom dia, muito bom dia pessoal. Hoje, dia 20 de janeiro, uma grande oportunidade, né, de nós estarmos aqui para conversar sobre a palavra de Deus. Eu te agradeço porque você me acompanha nessa viagem constante e diária, quando eu tiro um momento para meditar num texto bíblico e você se propõe a ficar aí também para acompanhar comigo. Agradeço a você por isso e hoje nosso texto vai ser no Salmo 23. Mas quando você olha para fora ali, ó, céu azul, que céu maravilhoso, né? Que dia maravilhoso, que dia bom, né? Maravilhoso. Mas tem momentos que mesmo o céu estando nessas condições, mesmo a vida tendo, com tudo dando certo, né? Tudo funcionando, tudo dando certo, o céu tá maravilhoso, você tá com as dívidas todas pagas, tá sobrando um dinheirinho ainda, é, a família está com saúde, você está com saúde. Tem dias que a gente olha para a vida e ainda assim a gente não encontra nela algum contentamento, alguma tristeza bate no nosso coração, alguma névoa escura, às vezes dentro da gente, atrapalha a gente de contemplar as melhores coisas da vida, né? Tem esses dias, né? Acontecem esses dias, porque não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro, né? Que muitas vezes não está legal. Acontece isso. Bom, vamos ler um texto bíblico então, como eu já havia anunciado, Salmo 23, versículo 4, que é um dos meus versículos prediletos, se não o mais importante para a minha vida, especificamente porque em momentos sombrios da minha história, eu me recorria a esse texto. Quando eu bati o olho nesse texto pela primeira vez, então eu fiz desse texto uma oração durante um período da minha vida e me foi bastante válido e eu quero compartilhar com você essa minha experiência de fé. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui fala sobre o medo da ovelha diante de situações nas quais ela não tem o menor controle. Como a gente sabe, a ovelha é um animal que precisa de muitos cuidados específicos por causa da sua audição que é baixa, da sua visão que é baixa, do desajeitar, às vezes ela está muito peluda, está com muito pelo, então a própria estrutura dela fica comprometida, o equilíbrio fica comprometido, enfim, e por causa dessas coisas ela precisa de cuidados especiais. E havia lugares por onde a ovelha passava que eram lugares realmente muito tenebrosos, muito escuros, muito difíceis, muito perigosos, né? E não só isso, mas até por causa do peso do pelo, muitas vezes situações assim, quando viesse algum predador, ela tinha dificuldades para correr, para fugir. Então, vales da sombra da morte para ovelhas que eram levadas a atravessar desertos ou a ir para lugares longínquos, era meio desafiador demais, né? Então, às vezes o dia estava bonito, mas a estrutura dela não estava em condições de enfrentar esse dia bonito, apesar dele estar bonito, né? E às vezes assim acontece conosco também. O texto que a gente leu aqui, ele fala do vale da sombra, que significa as inseguranças da vida, a escuridão, os perigos, os sofrimentos, os medos, as desesperanças, os dissabores da vida. O vale significa isso. Mas não vale o vale quando você crê no Senhor. Não vale ficar temeroso diante do vale, não vale recuar diante do vale, não vale abandonar a expectativa da vida, não vale a pena deixar a alegria de viver ir embora se você crê no Senhor, porque a parte B do versículo fala assim, ó, eu não vou temer a mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Aqui fala da presença de Deus, mesmo em meio a situações de risco. É claro que Davi, como pastor de ovelhas que foi, sabia, talvez ele fez essa leitura, talvez observando as ovelhas e como ele precisava cuidar delas e como Deus cuida dele. Ele começa o Salmo 23, faltará. Não diz aqui nada me faltará. Nossa, não fala assim, mas na versão original diz que Deus não faltará. Né? Tanto é que adiante ele fala sobre uma série de coisas que faltam. Às vezes falta confiança, às vezes falta segurança, às vezes falta uma série de coisas, mas não falta é o Senhor, porque nesse versículo ainda ele fala, tu estás comigo. A convicção de que Deus está conosco, ela precisa nos manter de pé.
Não vale para a gente a desesperança, porque nós somos do Senhor. Não vale para a gente o medo é normal. O medo, inclusive, é um freio. Mas o medo paralisante, o medo aterrorizante, esse para a gente não vale, porque a gente tem o Senhor como Senhor da nossa vida, né? Daniel, quando foi lançado à cova dos leões, certamente ele teve medo daquele momento. Mas ele foi na certeza de que Deus poderia fazer qualquer coisa, inclusive não permitir que ele fosse devorado pelos leões. Tempos depois, alguns irmãos nossos foram jogados à cova dos leões, jogados aos leões, né, em arenas, e foram devorados, né? A história do cristianismo vai dar conta disso. E também os amigos de Daniel foram jogados na cova, na fornalha de fogo. Eles não temeram a fornalha. A fala de um deles é: olha, pode jogar a gente lá. Se Deus quiser apagar esse fogo e nos guardar, ele vai fazer isso. Mas se ele não quiser, louvado seja o nome dele. Eles foram para o que deve, no vale, dentro daquele vale de fogo, dentro daquela fornalha incandescente. E eles sobreviveram. Tempos depois, irmãos nossos foram feitos como tochas em palácios de imperadores romanos, né? Foram queimados vivos, e ainda hoje é. Então Deus tem formas diferentes de tratar com cada um de nós. Mas o que não pode faltar na nossa mente é a ideia de que Ele está conosco, mesmo que em meio às tribulações. Eu estava escutando um pregador hoje pela manhã, quando ele disse assim: quem ora de manhã também bate o carro. É porque a gente tem uma ideia de protecionismo, uma ideia de protecionismo cego. Então, se eu estou com a Bíblia na mão e se eu estou orando, então nada vai me acontecer. E aí a vida mostra diferente, né? Ao longo da história da vida, a gente vê que a gente fica doente, a gente vê que bate o carro, a gente vê que calamidades acontecem. Mas isso não pode ter mais força do que saber que o Senhor está conosco. O texto escrito por Davi, ele traz também um retrato do escritor, porque a gente sabe que Davi era um homem de guerra, que vivia fugindo de inimigos, fugindo do próprio filho. Inimigos poderosos se levantavam contra ele. A vida dele estava sempre em risco, pelo simples fato dele ser um rei. Ser rei não era muito fácil a título de segurança, porque muitos reis foram traídos pelos seus generais, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Foram mortos por pessoas da própria parentela. Davi corria o risco o tempo todo. Então ele sabia o que era estar no Vale da Sombra da Morte. Ele sabia o que era viver o Vale da Sombra da Morte. Mas ele também sabia que o mesmo Deus que o guardou de várias situações e o livrou de várias situações, esteve com ele em várias situações, até mesmo situações angustiantes, sempre estará. Então, não vale recuar se o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, né? Eis que vos darei poder, disse Jesus. Então o poder de Deus está disponibilizado a nós, está disponibilizado na nossa vida. É o Espírito que nos consola, e consolar aqui também tem a ver com exortar, que quer dizer animar, encorajar, lançar para frente, sabe? Então não vale o recuo se aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. É isso? O tema dessa live, não vale, é exatamente um trocadilho, né? Não vale. No vale, quando você estiver no vale, não vale você paralisado de medo, não vale você perder a esperança, não vale você atentar contra a própria vida, não vale, a menos que você não conheça o Senhor, né? Mas Davi falou assim: olha, eu conheço, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam, me animam, me traz de novo a vida, me aviva novamente. É isso que a presença de Deus faz conosco. Então, talvez você esteja sentindo uma situação de solidão, de desesperança. Talvez você esteja meio desgostoso da vida. Esse céu não consegue te animar, esse sol não consegue te animar. O que está na sua conta bancária, a saúde que você tem, a alegria dos seus filhos, tudo que está ao redor não consegue animar seu coração. Deixe-se animar pelo poder do Espírito Santo, sabe? Porque seu problema não é exterior, é interior. Aqui dentro precisa ser mexido por ele, né? Aqui dentro precisa de alguns ajustes que o Espírito Santo é capaz de fazer. Talvez pode ser também um problema de saúde, uma questão hormonal. Dá uma olhada, às vezes as variações hormonais mexem com o nosso humor, né? Eu, por exemplo, tomo um remédio e ele às vezes me deixa muito mal-humorado.
muito mal-humorado, muito para baixo, muito depressivo, inclusive. Mas é momentâneo, daqui a pouco passa. O humor dá uma alterada, mas daqui a pouco passa e está tudo bem. Então, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor sempre estará contigo. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço, Juscelane, Alice, Carlinha, irmã Ana, Sandra, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço.